E a vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB, vai conversar conosco sobre essa reportagem que acabamos de assistir. Ela é autora do projeto de lei que caça o alvará de funcionamento das empresas envolvidas com trabalho escravo. O projeto sobre o mesmo assunto, porém em âmbito estadual, é de autoria do deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior e já regulamentado pelo governador. Vereadora, no que o seu projeto se difere do projeto já regulamentado? Boa tarde. Boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, o projeto que a gente está propondo aqui na casa vem caçar a licença de funcionamento das empresas que tiverem na sua cadeia produtiva trabalho escravo ou análogo de escravidão. Diferente da lei proposta pelo deputado Carlos Bezerra Júnior, que caça o ICMS e, como ele disse aqui, que também vai proibir que os sócios abram empresas depois, durante 10 anos, com outro CGC ou que tentem fraudar de alguma forma, abrindo outras empresas com outro nome, com outra razão social. E também, na nossa lei que a gente está propondo aqui para a cidade de São Paulo, toda obra na construção civil que venha a ser encontrada com trabalho escravo ou análogo de escravidão vai ser embargada na cidade de São Paulo, Carol. Vereadora, a gente acompanhou na reportagem de Fabrício Glória que muitos dos estrangeiros que vêm aqui para o país, eles vêm, na verdade, em busca de uma melhor condição de vida e se deparam com uma situação totalmente diferente do que eles esperavam. Com certeza. É essa ilusão que se vende quando se alicia o estrangeiro para trazer para a cidade de São Paulo ou para qualquer outra localização aqui no Brasil. Se vende um pacote, se vende uma possibilidade de emprego, mas quando se chega nesse local de trabalho, é confiscado o passaporte, é confiscado o documento e aí você fica em situações degradantes, desumanas. Nesse caso que ficou emblemático, que é o caso Zara, e que na verdade, essa prestação aí que eles mandaram para vocês é bem diferente da realidade, né? Eles assinaram a TAC e não cumpriram. 6 meses depois que eles assinaram a TAC aqui no Brasil, eles foram pegos na Argentina com o mesmo sistema de trabalho, com a mesma oficina, em condições degradantes. Então, eles não estão cumprindo aquilo que prometeram, não. Então, eles vêm para cá, são colocados dormindo no mesmo lugar que trabalham, sem direito a água quente para um banho, comendo macarrão com salsicha todo dia. E as crianças que vêm com os pais, porque geralmente acontece isso também, Carol, sofrem abuso sexual muitas vezes, as mulheres também são violadas nos seus direitos, abusadas sexualmente, muitas delas ficam grávidas naquele ambiente. Já aconteceu, por conta da fiação, ser tudo gambiarra nesse ambiente que eles trabalham, já aconteceu de ter incêndios, de ter mortes dentro das oficinas, porque eles dormem naquele lugar, ficam privados do seu direito de ir e vir. Então, é criminoso, aviltante aquilo que se faz com o trabalhador que vem dos seus países de origem para cá. Vereadora, como é feita a fiscalização desse trabalho hoje aqui em São Paulo e o que mudaria com a aprovação do projeto de lei? Na verdade, a fiscalização é feita mediante denúncia, né? Quando se tem uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho vai averiguar a denúncia, eles quebram esses lugares, pegam sem aviso prévio, e aí é feita a notificação pelo MPT, e um trabalho muito bem feito, aliás, né, de investigação, de notificação, e aí essa empresa é notificada e é feito daí um termo de adequação de conduta. Muitas assinam, outras não assinam, muitas cumprem esse termo de adequação, outras assinam e não cumprem. É o que a senhora falou, não adianta nada assinar o termo se não cumprir como a Zara fez, né? Eles mandaram a informação para a nossa redação que eles criaram Disque Denúncia em setembro de 2011. A gente passou o telefone, mas a senhora mesmo já falou que eles não estão cumprindo nada do que eles prometeram. Então, assim, você assina esse termo de adequação de conduta, o chamado TAC, mas você tem que dar continuidade a esse TAC, você tem que cumprir e adequar a sua forma
de produção, né? E essa terceirização, que eles chamam de oficinas, já é uma forma de você burlar, fazer, né? Exatamente. Eu não sabia. Mas como que você não sabia se você passa a ter um lucro, vamos dizer assim, de 70% para 500%? Como que você não suspeita de um aumento monstruoso na sua margem de lucro na sua empresa? Então, assim, já é feito isso para que você obtenha um lucro vertiginoso e para que você tenha essa forma de trabalho e para que você lave as suas mãos depois. Tenha um distanciamento, um certo distanciamento. Exatamente, para que você use desse argumento, eu não sabia, eu não conhecia dessa forma, e para que você se isente da responsabilidade. Por isso que a gente, nos nossos projetos de lei, quem milita contra isso, procura responsabilizar quem é o detentor do lucro, porque é ele que é o privilegiado nessa sistema. É o cabeça da cadeia, Exatamente. Né? Da então, cadeia assim, produtiva. Quem é privilegiado nessa cadeia produtiva é o detentor do lucro. É ele que tem que ser punido por por esse crime que está sendo praticado na ponta. Não é quem alicia. Quem alicia também tem que ter a sua responsabilização. Mas, na verdade, nessa forma de trabalho, né? Hoje, Carol, a gente tem no mundo 27 milhões de trabalhadores em condição de trabalho escravo ou análogo de escravidão. No período do escravagismo, veio para o Brasil 13 mil escravos, né? Então, assim, se a gente for comparar, um aumento muito grande. É absurdo. É absurdo. Então, assim, a gente não pode se conformar com isso e a gente tem que trabalhar, porque, assim, a lógica do capitalismo é essa, a gente só pensa no lucro, as pessoas só pensam no lucro em detrimento da deteriorização do valor da vida humana. Então, assim, a gente não pode coadunar com isso e a gente, como pessoa, como ente público, e como pessoas que podem mudar isso através de leis e leis justas, a gente tem que coibir isso e erradicar o trabalho escravo no nosso país. Vereadora, a gente acompanhou também na reportagem do Fabrício Glória que muita coisa já está mudando. São 409 empregadores já na lista suja do trabalho escravo de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. 700 estrangeiros já foram resgatados, mas perto desse número de 27 milhões ainda é muito pouco. Com certeza. É muito pouco, é muito tímido. Por quê? Porque existe muita leniência, porque assim, é difícil você tratar com pessoas que são detentores do poder, né? Do poder do capital. Então, assim, você tem que ter muita vontade política, né? De lidar com essas pessoas, porque, assim, são pessoas poderosas, né? Muitas vezes você lida com pessoas que vão ameaçar você, né? Como já aconteceu. Então, cuidado, você está lidando com pessoas poderosas, você está lidando com pessoas, com empresas que podem fazer mal à sua família, né? Isso já aconteceu, mas você está fazendo coisas para um bem maior. Então, assim, não existe bem maior do que a vida humana. Ela tem que ser preservada, ela tem que ter as garantias de direitos e, assim, isso tem que acabar. Eu acho assim, é uma vergonha a gente, na maior cidade do país, na cidade mais rica do país, você saber que existem pessoas confinadas, né, em lugares como Bom Retiro, como Brás, vivendo em situações de humilhação, em situações vexatórias, em situações sem banho digno, sem uma comida digna, sem uma carteira assinada, para que uma pessoa enriqueça cada vez mais. Assim, isso não é necessário, Carol, isso não é necessário. Você pode ter um ganho justo, você pode ter um lucro justo e você pode ter trabalhadores satisfeitos com o regime de CLT, você pode ter trabalhadores com dignidade, num espaço de trabalho digno e você pode contentar todo mundo e sem que haja uma degradação e sem que haja um abuso e um desrespeito ao direito de um e de outro.
Vereadora, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Câmara, primeira edição. A senhora já está convidada a voltar a falar sobre o assunto. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui na TV Câmara. Obrigada. Obrigada. Só queria deixar mais uma coisa. A gente vai agora votar até o dia 30 a LDO. E na LDO a gente já fez uma emenda para que haja a garantia de políticas públicas nesse tema com relação ao trabalho escravo e a garantia de direitos para esse segmento. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada e Obrigada parabéns pela Carol. iniciativa. Obrigada.